Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesta série de vídeos vamos falar sobre os fundamentos e importância dos sistemas distribuídos e o que nos levou até eles. Mas antes, vamos voltar no tempo para a era dos mainframes, para entender o contexto. Mainframes eram computadores com alto poder computacional. A capacidade era gigantesca para a época, mas hoje muitos smartphones têm mais poder que aqueles mainframes. Eles eram o que chamamos de servidores hoje, mas os atuais possuem capacidade computacional inúmeras vezes maior. Apesar do termo mainframe não ser usual, ainda é utilizado e continuam evoluindo. Mainframes até os anos 80 eram grandes, pesados e caros. Para piorar, a maioria não tinha nem conexão de rede local. Por isso eles funcionavam de forma isolada. Não era possível fazer acesso remoto e permitir seu uso por múltiplos usuários. Desta forma, seu alto poder computacional não era compartilhado. Eles realizavam tarefas que exigiam alto poder de processamento ou que manipulavam uma grande quantidade de dados. Muitas destas tarefas eram processadas em lote, o que chamamos de batch processing. Já viu arquivos .bat no Windows? Pois é, o nome vem daí. Estes são arquivos de script, assim como os arquivos .sh no Linux. Mainframes, como os servidores atuais, eram utilizados para realizar processamento em lote como análise estatística de grandes volumes de dados, como o Censo Brasileiro realizado pelo IBGE, folhas de pagamento e declarações de imposto de renda. Algumas destas tarefas não são computacionalmente complexas. O censo normalmente calcula estatísticas básicas, como média, moda e desvio padrão. O que exige alto poder computacional neste caso é o gigantesco volume de dados. As tarefas processadas em lote são chamadas de jobs. Elas são executadas até o final, sem intervenção humana. Uma pessoa normalmente apenas inicia a tarefa e deixa ela ser executada até que todos os dados sejam processados. Nos mainframes antigos, a execução das tarefas era centralizada, executada sem qualquer conexão de rede. Assim, era impossível usar vários mainframes para agilizar a execução das tarefas. Além dessas limitações, as tarefas tendem a ser cada vez maiores e mais complexas. Lembra cada vez que lançam um novo smartphone com uma quantidade absurda de armazenamento e você questiona para que tanto? Pois é, com câmeras cada vez mais poderosas, não dá mais para questionar. Sempre que são alcançados grandes avanços em poder computacional, nós rapidamente conseguimos encontrar utilidade para ele. Com este breve histórico, então como chegamos nos sistemas distribuídos e o que são eles? Antes da universalização das redes de computadores, terminais burros possibilitaram o uso compartilhado de mainframes. Eram chamados terminais burros pois não tinham qualquer poder computacional, funcionavam apenas como monitores. Eles são o que hoje chamamos de thin client, que poderíamos traduzir como cliente leve. Inclusive, você vai encontrar muitos destes em lojas de departamentos e caixas de supermercado por serem pequenos e baratos. Mas eles têm de fato uma conexão de rede. A necessidade de divisão de tarefas para redução do tempo de execução fomentou o surgimento dos sistemas distribuídos. Pela divisão das tarefas, conseguimos obter resultados mais rapidamente. Esta é a abordagem Divide and Conquer, dividir para conquistar. Ela visa a divisão de um problema em subproblemas menores, de forma que eles sejam mais fáceis e rápidos de serem resolvidos, além de permitir distribuí-los como tarefas para diferentes mainframes ou servidores. Vamos ver alguns exemplos desta abordagem. Se tivermos um grande conjunto de números ou outros dados que precisamos ordenar ou classificar, podemos ir dividindo este conjunto em subconjuntos até que o processo de ordenação seja trivial e imediato. Aqui, por exemplo, obtemos um subconjunto de apenas 2 elementos, que é instantâneo de ordenar. Depois que cada subconjunto é ordenado, precisamos ir juntando eles novamente, ordenando o conjunto resultante de tal junção. Por fim, teremos o conjunto inteiro totalmente ordenado. Cada nível nessa árvore mostrada aqui pode ser executado por um computador diferente ou por um processador diferente no mesmo computador. Outro exemplo é esse jogo de tabuleiro que brinquei muito quando criança. O objetivo é o mesmo, ordenar os números, mas movendo uma única peça por vez, pois só há espaço para mover uma peça. No lugar de tentar ordenar o tabuleiro inteiro, podemos dividi-lo em áreas e focar em ordenar apenas uma área por vez. Quando uma área for ordenada, passamos para a próxima, até todas estarem ordenadas. Repetimos o processo, escolhendo áreas maiores, aplicando o mesmo algoritmo.
até o tabuleiro inteiro estar ordenado. Este outro exemplo visa localizar um valor como 27 dentro de um conjunto de valores. Se dividirmos os dados como uma árvore, veja que conseguimos encontrar o 27 em apenas 3 passos. Já utilizando uma estrutura centralizada como um vetor, precisamos de 10 iterações para encontrar o 27. Os exemplos aqui são com poucos dados, apenas para ter uma ideia, mas pense quanto tempo levaria para encontrar um dado em um conjunto gigantesco. Mais uma vez, a divisão da tarefa pode ser feita entre vários computadores para reduzir o tempo total de processamento. Existem inúmeros outros exemplos de tarefas que poderiam ser divididas de alguma maneira, mas você pegou a ideia. Vamos então entender como os sistemas distribuídos foram propulsionados e têm se tornado cada vez mais indispensáveis para negócios de diferentes tamanhos, o que torna essencial conhecer os fundamentos e saber desenvolver tais sistemas. A propulsão dos sistemas distribuídos foi promovida pela evolução da computação ao longo das décadas, pela popularização da informática com o aumento da demanda por recursos computacionais e, finalmente, pela popularização das redes e advento da internet. Os computadores então passaram a ser interligados em rede, e com isso, sistemas centralizados, monoprocessados, evoluíram para sistemas distribuídos, sistemas multiprocessados executando em diversos computadores. A ideia de sistema distribuído é exatamente o que você entendeu: distribuir tarefas entre vários computadores pela rede. Temos diferentes definições de sistemas distribuídos que são complementares e vou apresentar as duas mais famosas de autores renomados. Tannenbaum diz que um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Já o Colores diz que um sistema distribuído é aquele no qual os componentes localizados em computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações apenas passando mensagens. Não são especificados tipos de computadores, nem como são interligados, nem como é a cooperação e troca de mensagens. Computadores independentes são parte de um sistema distribuído. Esta independência é que traz uma das características mais fundamentais de um SD. Computadores podem estar temporariamente indisponíveis ou defeituosos, sem interromper o funcionamento do sistema. Eles podem ser reparados ou substituídos sem que os usuários ou programas percebam. Tudo isso é normalmente oculto e vamos falar mais como isto é possível mais adiante. Como esta independência é possibilitada e como a troca de um elemento do sistema não afetará o funcionamento dele, são características essenciais no projeto de sistemas distribuídos. Isto leva a outras características fundamentais dos sistemas distribuídos, incluindo a expansão da escala. Aumentar a escala de um sistema significa aumentar a capacidade para atender uma maior demanda de usuários e acessos simultâneos. Este é um dos maiores desafios de um SD, que depende de como ele foi projetado, que tecnologias e estratégias utiliza. Vamos a alguns exemplos rápidos de sistemas distribuídos. O protocolo TCP/IP é um deles, onde temos vários computadores independentes, interligados em rede, trocando mensagens entre si. A falha de um computador em uma rede TCP/IP não interrompe o sistema. As mensagens continuam sendo entregues entre os computadores restantes e continuam a operar normalmente. A web, por outro lado, é o maior sistema distribuído existente, formada por bilhões de equipamentos e usuários. Outros dois exemplos bastante conhecidos de sistemas distribuídos são o BitTorrent e Bitcoin. Ambos são formados por uma rede descentralizada de computadores independentes que trocam informações entre si. Se um peer na rede Bitcoin é desligado, os arquivos que ele estava compartilhando possivelmente continuam sendo semeados, ou seja, distribuídos por outros usuários. Para resumir, um sistema distribuído é formado por computadores independentes, interligados em rede, que fornecem uma visão de sistema único e realizam a comunicação por troca de mensagens. Mas para que isto e várias outras operações funcionem, muitas vezes é preciso um middleware. Este é um intermediador na operação de alguns sistemas distribuídos. Ele é um software responsável por interligar computadores e redes heterogêneas, fornecendo a tal da visão de sistema único. Um middleware funciona como uma figura a seguir. Ele executa sobre um sistema operacional e normalmente funciona em diferentes SOs. Os computadores que formam um sistema distribuído que utilizam o middleware terá o middleware instalado em cada servidor. Eles são parecidos com a Java Virtual Machine, interpretadores Python e PHP,
no sentido de controlar a execução da aplicação e possibilitar que ela rode em diferentes SOs. A diferença é que o middleware é algo distribuído entre várias máquinas e coordena a execução de várias aplicações que formam o sistema. Eles fornecem recursos como comunicação entre componentes e as aplicações podem ser desenvolvidas até mesmo utilizando diferentes linguagens, rodando em arquiteturas de hardware distintas, e mesmo assim conseguem funcionar em conjunto. O app A, por exemplo, poderia ter sido desenvolvido em Java, enquanto o B poderia ter sido feito em PHP. Adicionalmente, eles fornecem APIs, Application Programming Interfaces, as interfaces de programação de aplicativos. APIs disponibilizam funções para a construção de aplicações, neste caso, distribuídas. Um middleware amplamente difundido, mas pouco conhecido, que talvez você tenha na TV da sua casa, é o Ginga, o middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital. Ele fornece recursos como segurança da execução dos apps na TV, controle do conteúdo televisivo recebido pelas ondas de rádio, controle de legendas e vários outros. Historicamente, os middlewares eram sistemas proprietários, complexos e pesados, exigindo muitos recursos computacionais para executar. Vamos falar sobre isso em vídeos futuros. Este peso impacta o desempenho e escalabilidade do sistema, indo contra aquilo que os sistemas distribuídos buscam. Por esse motivo, novas tecnologias e protocolos não exigem um middleware ou usam middlewares leves e abertos. Exemplos disso são os serviços web, que abordaremos lá para os últimos vídeos. Agora que temos uma visão geral do que é um sistema distribuído e suas características, vamos ver quais são seus principais objetivos. Por enquanto, vamos abordar o compartilhamento de recursos. Ao desenvolver um sistema distribuído, invariavelmente queremos compartilhar recursos físicos e ou lógicos. Recursos físicos incluem memória, CPU e periféricos, por exemplo. Já recursos lógicos podem incluir documentos, imagens e arquivos em geral, assim como bases de dados. Quando compartilhamos recursos, visamos otimização de seu uso. Lembra daquela roupa que você comprou e quase nunca usa? É isso. O compartilhamento está diretamente relacionado à redução de despesas de capital, que são despesas com aquisição de equipamentos, do inglês Capital Expenditures ou CAPEX. Este termo é usado em várias áreas relacionadas à economia e gestão, incluindo TI, para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa e ajudar em tomadas de decisão de compras. Um tipo de dispositivo que compartilhamos muito são impressoras, justamente para maximizar seu uso. Não faz sentido cada funcionário de uma empresa ter uma impressora conectada ao seu PC, que fica ociosa a maior parte do tempo. O compartilhamento melhora então a relação custo-benefício. Sistemas operacionais fazem esse compartilhamento de recursos físicos e lógicos, mas outros sistemas como o NFS, Samba e Google Cloud Print também fazem. O NFS e o Samba compartilham arquivos, enquanto o Google Cloud Print compartilha impressoras na internet. Você usando sua conta da Google, por meio do Chrome, pode imprimir em qualquer impressora que esteja conectada à sua conta em qualquer lugar do mundo. Ao compartilhar a capacidade computacional de um servidor com vários usuários ou aplicações, estamos permitindo que o uso do servidor seja maximizado. Compartilhamento de servidores reduz consumo de energia. Pesquisas mostram que uma máquina ociosa consome cerca de 70% de energia. Isto significa que, em geral, simplesmente deixar um servidor ligado sem fazer nada, ele já estará gastando 70% do que gastaria se sua capacidade estivesse sendo totalmente utilizada. Estes dados são mostrados em inúmeras pesquisas e inclusive é parte do meu trabalho de doutorado. Obviamente, servidores novos são cada vez mais eficientes no consumo de energia e a tendência é que este desperdício diminua ao longo dos anos. Outros recursos lógicos que podem ser compartilhados incluem aplicações e dados. Isto reduz o tempo de execução de tarefas por diferentes pessoas, quando elas trabalham de forma remota e colaborativa. Exemplos disso são os vários aplicativos da Google, como Gmail, Docs, Drive, Meet e outros. Mas o compartilhamento de recursos físicos e lógicos levantam questões de segurança e privacidade. É preciso implementar políticas para tentar impedir que pessoas não autorizadas façam acesso a dados compartilhados entre um grupo de usuários. E mesmo quando estamos compartilhando recursos físicos, como na computação em nuvem, onde um servidor é utilizado por vários clientes, é preciso garantir que um aplicativo de um cliente não acesse os dados de outro cliente. Tais políticas são implementadas, por exemplo, no sistema operacional Android.
onde um app não tem como acessar dados de outro app. Problemas comuns de privacidade incluem rastreamento de navegação dos usuários. Felizmente, isso é fácil de ser evitado em navegadores atuais como Firefox e Safari. No livro do Tannenbaum, é comentado que os sistemas oferecem pouca proteção de privacidade, o que não é mais verdade, principalmente porque HTTPS se tornou padrão na web para transferência de dados criptografados. O Chrome, inclusive, mudou a abordagem de mostrar se um site é seguro. Ele não indica se o site é seguro por usar HTTPS. Isto é o mínimo esperado. Ele mostra que o site é inseguro se não usar. Não é porque um site usa HTTPS que ele é obrigatoriamente seguro. O site do seu banco pode ter sido clonado e você está fornecendo o número da sua conta e senha para um site falso que usa HTTPS. E a Google, desde 2014, prioriza sites HTTPS em resultados de busca, incentivando uma web mais segura. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenha deixado claro o funcionamento básico de um sistema distribuído, suas principais características e importância. Nos próximos vídeos, vamos falar de mais características fundamentais de tais sistemas. Não deixem de curtir e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo.